Olá, irei apresentar este vídeo produzido na disciplina de Administração Financeira do curso de Ciências Contábeis. A equipe que trabalhou na produção deste vídeo é composta por mim, Alex Maurício, Jonatas de Souza, Madison Felipe, Naís Alencar e Valciane Cristina. Iremos começar pelo mercado de capitais, em sua definição. É aquele que permite transações entre ofertantes e demandantes de fundo de longo prazo, com as emissões de títulos de empresas e órgãos governamentais. A espinha dorsal disso é formada pelos mercados de corretagem e distribuição e também ao mercado de capitais internacionais. Os principais papéis negociados no mercado de capitais são as obrigações, as ações ordinárias e as ações preferenciais, onde as obrigações são os instrumentos de longo prazo pelos quais as empresas e órgãos governamentais levantam grandes somas em dinheiros. As ações ordinárias são aquelas partes que a empresa coloca à disposição do mercado. Ou seja, essas ações agora de posse dos acionistas, eles ganham através delas em rendimentos, ou também através da valorização dessas mesmas ações. As ações preferenciais são ações mais especiais, que contêm as mesmas características das obrigações e das ações ordinárias. A definição de risco. O risco, em seu sentido fundamental, pode ser definido como a possibilidade de prejuízo financeiro. Mais informalmente, o termo é usado alternativamente como incerteza, ao referir-se à variabilidade de retornos associados a um dado ativo. A definição de retorno. Bem, o retorno sobre o investimento é medido como o total de ganhos ou prejuízo dos proprietários decorrentes de investimento durante um determinado período de tempo. A definição de hedging. O hedging consiste em assumir uma posição no mercado, de forma que os resultados econômicos e financeiros sejam do mesmo valor absoluto, mas de sentido oposto aos produzidos pelos ativos ou passivos de risco em questão, anulando eventuais variações em seus preços. O risco no contexto da tomada de decisões financeiras. Parte em relação à administração, serve para entender e saber medir a relação entre o risco e o retorno, avaliando dados financeiros pela área de finanças e traduzindo-os em decisões que aumentem o valor da empresa no mercado. Bem, agora aqui nós temos a expressão de cálculo da taxa de retorno de investimento, aonde esta fórmula está traduzida da seguinte maneira. O RT significa a taxa de retorno efetiva esperada ou exigida durante um determinado período de tempo. O CT, em relação, refere-se ao fluxo de caixa recebido a partir do investimento no ativo durante o período de um determinado tempo. O PT refere-se ao preço do valor do ativo no tempo T estabelecido. O PT-1 refere-se ao preço do valor do ativo em um tempo T menos uma unidade. Bem, o comportamento do gestor quanto à preferência do risco. A percepção do risco varia entre os administradores e as empresas. Dessa forma, é importante especificar um nível genericamente aceitável de risco. Os três tipos básicos de comportamento quanto à preferência pelo risco são aversão ao risco, indiferença ao risco, propensão ao risco. Onde a aversão ao risco é onde os administradores estabelecem um ganho muito alto para verificar a situação em que o risco é muito alto. A indiferença ao risco significa dizer que, indiferente da variação do risco, as taxas estão estabelecidas em termos de ganhos. E a propensão ao risco é quando os administradores resolvem abrir mão de parte dos seus ganhos em relação à propensão deste elevado risco. Bem, agora nós temos aqui as referências dos autores das quais nós tiramos o conteúdo deste nosso trabalho. Com isso, nós agradecemos a todos que assistiram este vídeo. Iremos começar pelo mercado de capitais. A equipe que trabalhou neste curso, as obrigações são os instrumentos pelo qual as empresas e órgãos governamentais e os órgãos governamentais... E esse baby aí na televisão. Na hora que ela vem, ela enxerga diretamente o baby. Que baby? Não tira não, menino! Não tira, Salomão! Não tem problema não. Olá, irei apresentar o vídeo produzido na disciplina de Administração Financeira. Através... Não, peraí, eu